Deixa eu conversar com o Ramiro Rosário. Ramiro é vereador na Gigante Porto Alegre, meu convidado a partir de agora. Ramiro, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Pitoli, boa tarde a todos os ouvintes da Ouro Verde. Me ouvem bem? Perfeitamente, Ramiro. Perfeito, um prazer estar mais uma vez contigo aqui, Pitoli. Prazer é meu. Ramiro, parabéns pelo teu trabalho, pela tua luta. Sou teu seguidor nas redes sociais, te sigo e te acompanho. E a gente muito preocupado com essa história do Peninha, Eduardo Bueno, enfim, né, daquele vídeo lamentável, enfim, execrável, que ele publicou ao longo da última sexta-feira, com repercussões por aí. E queria te ouvir sobre os próximos passos, o que ontem conversamos com o Camozato, né, e hoje é importante te ouvir também sobre essa história. Afinal de contas, trata-se de um gaúcho que mancha, né? Enfim. Mancha muito o nosso estado, mancha a nossa cidade. Mas vamos lá, né, Pitoli? Não é a primeira vez que esse babaca fala coisas abjetas. Ele fez agora essa declaração infeliz, celebrando a morte de Charlie Kirk, mas ele é muito conhecido de nós aqui, gaúchos, por outras barbaridades que falou, como foi o caso quando ele assumiu num podcast que tinha atirado o seu veículo sobre 5 senhoras de idade que estavam aqui num famoso parque que nós temos, que é o Parcão, onde a direita se concentra para fazer as suas manifestações. Ele também já desejou a morte durante a pandemia de pessoas que frequentam a Serra Gaúcha, pois naquela oportunidade muitas pessoas que lutavam contra o fecha tudo, contra o lockdown, publicavam fotos participando de eventos ou indo a restaurantes, simplesmente por estarem ali vivendo as suas vidas na Serra Gaúcha. Ele desejou a morte dessas pessoas. Então ele é um famoso conhecido de nós aqui do Rio Grande do Sul e que agora acabou repercutindo nacional e internacionalmente a sua fala abjeta celebrando a morte de Charlie Kirk. O que nós já fizemos até o momento, Pitoli, nós de início protocolamos um ofício junto ao consulado americano aqui em Porto Alegre, informando que num dos vídeos dele, inclusive anterior à morte de Charlie Kirk, poucos dias antes, ele havia dito que a sua filha está residindo no Texas e Austin, e no vídeo ele comenta que, inclusive, ela está muito próximo a uma das casas de Elon Musk, e que se um atentado acontecesse, e aí ele dá risada, né? Deixa na reticência. Ou seja, é um perigo, né? A fala deste homem é um perigo. As pessoas, aos cidadãos de Porto Alegre, porque ele incentiva a violência, o ódio, e inclusive a cidadãos americanos, tanto do corpo diplomático aqui na nossa cidade, que já está tendo uma série de ações e manifestações em frente ao consulado americano aqui em Porto Alegre, inclusive quando teve toda aquela polêmica também nacional sobre um avião que é utilizado em operações secretas dos Estados Unidos, que pousou aqui em Porto Alegre. Aquele avião pousou no mesmo dia onde teve uma grande manifestação ali na embaixada, ali no consulado americano. Então, na verdade, o corpo diplomático americano acompanha isso com muita atenção, essas ações aqui na nossa cidade, assim como certamente em todo o país. E, além disso, nós fizemos as manifestações, obviamente, políticas que são necessárias. Ontem mesmo, aqui na Câmara de Vereadores, nós aprovamos uma moção de repúdio com ampla maioria dos vereadores contra as falas do Eduardo Bueno, do Peninha, ele que escreve muitas crônicas sobre a cidade de Porto Alegre, que critica, inclusive muitas vezes a cidade de Porto Alegre, mas que reside numa bela cobertura, nos bairros mais nobres aqui da nossa cidade. Ele então recebe agora essa moção de repúdio da cidade, dos seus representantes. Não houve nenhum voto contrário, mas a esquerda se absteve da votação. O PT, PSOL e PCdoB não votaram na moção, mesmo assim conseguimos aprovar. E hoje nós protocolamos pela manhã, Pitoli, tanto no Ministério Público Federal quanto também na Caixa Econômica Federal, protestos para rescindir o contrato que Alexandre Bueno tem com a Caixa Econômica Federal. Nos 150 anos da Caixa, ele escreveu um livro sobre a memória da Caixa. E agora ele recebeu da Caixa um contrato de incríveis R$ 3.200.000
para fazer uma atualização daquele livro que ele havia escrito há alguns anos. A esquerda sabe muito bem cuidar dos seus, né? A esquerda, quando está no poder, utiliza dessas estruturas, utiliza dessas ferramentas, como os bancos estatais, para poder injetar dinheiro naqueles que propagam o discurso deles, o discurso de ódio, o discurso extremista da esquerda. E é isso que está acontecendo com a Caixa Econômica Federal. E nós fomos atrás, a gente foi investigar esse contrato. E identificamos, por exemplo, que no momento da análise preliminar do contrato, para fazer essa contratação, e diga-se de passagem aqui, sem processo licitatório, com dispensa de licitação, a própria Caixa identificou que era alto risco para a imagem da Caixa em fazer um contrato com o fornecedor, ou seja, com o Peninha. Mesmo assim, fizeram o contrato, mas está lá, é cláusula contratual. E é obrigação do Eduardo Bueno manter uma conduta ilibada, uma conduta social aceitável, sem se envolver em escândalos e sem manchar a reputação da Caixa Econômica Federal. O contratado tem a obrigação, Pitoli, de fazer ali a manutenção da sua própria imagem e a manutenção também de quem está contratando, que é a Caixa Econômica Federal. Então, nós ingressamos com essa representação no Ministério Público e também no processo administrativo dentro da própria Caixa, para rescindir esse contrato, porque houve clara quebra de cláusula contratual. Peninha quebrou a sua cláusula contratual, quebrou o seu contrato ao fazer esse tipo de manifestação. Ele já recebeu 1.600.000 desse contrato, mas ainda tem o restante a receber no montante aí que chega a 3.200.000. Agora, Ramiro, ele teve a oportunidade de se retratar. Entretanto, ele buscou reforçar o discurso, usando de mensagens subliminares, né, textos controversos, tergiversando, né? Mas ele jamais, em nenhum momento, desde o ocorrido, ele usou de alguma oportunidade que teve para se retratar. Eu vi ele só piorar a situação dele, Ramiro. Sem dúvida, Pitoli. Inclusive, vamos lá, né? Ele começa a retratação até fazendo ali, a gente acredita, uma menção a mim, porque ele diz assim, olha, eu vou me retratar, porém eu tenho um... Alô? Pode falar, Ramiro. Perfeito. Eu vou me retratar, porém eu tenho um rosário de poréns, né? Meu sobrenome é Rosário. Ele diz, eu tenho um rosário de poréns. E aí ele começa a fazer os seus poréns. E ele utiliza da retratação, na verdade, para reforçar o seu discurso de ódio, né, dizendo que não tinha pena nenhuma com relação ao Charlie Kirk, né? Disse, olha, usei de algumas palavras aqui, mas o mundo está muito melhor sem Charlie Kirk, né? Então, ele reforça isso e ainda fala, não tenho aqui nenhuma qualquer consideração ao assassinado, né? Então, ele utiliza do instrumento de retratação, na verdade, não para se retratar, mas para ampliar o seu discurso de ódio. E ele é um sujeito muito perigoso, porque ao fazer isso, ele acaba também incentivando outras pessoas, militantes de esquerda, a reforçarem os seus discursos de ódio. E os discursos dele não ficam apenas nas palavras e nas redes sociais. Como eu disse antes, ele admitiu ter jogado o seu carro sobre manifestantes idosos aqui em Porto Alegre. Ele admitiu ter jogado da sacada do seu apartamento pedras sobre manifestantes, né? Então, um sujeito desses, ele incentiva que pessoas acabem se utilizando da violência, assim como foi o caso desse esquerdista que utilizou de uma bala contra Charlie Kirk para silenciá-lo, né? Ele também incentiva que as pessoas façam isso contra nós, contra pagadores de impostos, contra pessoas que defendem a moral, que defendem a nossa pátria, que defendem os princípios e valores da direita. Nós, eles acusam a gente sempre de extremistas, né? Nós, em momento algum se viu qualquer tipo de manifestação da nossa parte que tenha agredido pessoas, que tenha ido para cima de manifestantes da esquerda, de pessoas que defendem esse governo corrupto, né? Nós não temos esse DNA da violência. Quem tem o DNA da violência é a esquerda. Quem dizia e se vangloriava que fuzilava opositores era o Che Guevara, que hoje está lá, com camisetas, né, com seu rosto estampado
em tantas manifestações por aí dessa esquerda verdadeiramente, aí sim, golpista, extremista e violenta. Ramiro, ontem nós conversamos com o presidente da Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara, o delegado Paulo Bilinski, e o Bilinski faz uma ponderação que vai ao encontro do que você acabou de trazer. O Eduardo Bueno, o tal do Peninha, ele pode não ser o homem do disparo, do gatilho, do fuzil, mas ele encoraja, provocando alguns... Tyler Robinson da vida, quem tirou a vida do Charlie Kirk. Então, ele nessa fala, dizendo que não deveria nem ter nascido, não deveria ter direito à vida. Essa fala provocativa, por exemplo, das 5 senhorinhas, que ele disse que foi a mulher, tal, não sei o quê, que ele queria atropelar. Alguém vai lá, não, se você queria, eu vou lá e faço. Ele está provocando isso a todo tempo. Ele deve ser tratado dessa forma. Se ele está fazendo, não sei se isso pode ser considerado uma apologia ou não, mas o que ele faz é abastecer de ódio, abastecer de fúria quem um dia vai decidir pegar o gatilho e atirar contra a gente, que pensa simplesmente diferente dele, Ramiro. Vitório, veja só, ontem, inclusive, eu fiz um discurso aqui na Câmara sobre a questão da liberdade de expressão. Eu sou um defensor da liberdade de expressão de forma irrestrita e plena. Eu defendo a liberdade de expressão, inclusive desse babaca, para que ele fale as idiotices que ele fala. Agora, nós vamos usar da nossa liberdade de expressão para fazer o contraponto. Nós vamos utilizar da nossa liberdade de expressão, que está sendo tão perseguida, que está sendo tão cerceada por órgãos repressores, como é o caso do Poder Judiciário, nós utilizaríamos, enquanto ainda temos esse poder, para fazer o contraponto e expor essas pessoas. Em nenhum momento eu ouvi alguém da direita falar sobre regulamentação das redes sociais. Eu tenho certeza que se fosse um ativista de direita, que se fosse alguém do nosso campo político, que tivesse feito um discurso de ódio tão abjeto como fez o Peninha, tu pode ter certeza que nós já teríamos lá deputados do PT, com a base do governo Lula, apoiando a regulamentação das redes sociais, que nada mais é do que censura. Eles utilizariam demais esse episódio, assim como fizeram no episódio do cabeludo, aquele lá, o rapaz sobre a adultização de crianças. Do Felca. Eles utilizam desse tipo de caso para, de alguma forma, tentar legitimar a censura. Eles passam um verniz, um verniz de legalidade, um verniz de respeito ou de defesa da democracia e das pessoas, para, na verdade, justamente sufocar aqueles que levantam a sua voz contra esse regime. Felizmente, não ouvi ninguém falar em regulamentação de redes sociais. O que nós fizemos é utilizar, repito, da nossa liberdade de expressão para expor ele e para poder combater ele e fazer ele pagar, seja com seus patrocinadores, seja com os seus seguidores, seja com as pessoas que supostamente o apoiam ou que não sabiam que ele era uma pessoa, um monstro desses que defende e celebra a morte de outro ser humano. Então, o que o delegado disse é muito importante e eu concordo com isso. Ele é aquele cara do apito, o cara do que subia para os lobos, que eles nos acusam de fazer. Quando o Elon Musk fez uma manifestação, um discurso, ainda no período da campanha do Donald Trump, e que ele faz um gesto para a plateia, pegaram aquilo ali como se fosse uma saudação nazista e os comentaristas e os ditos especialistas diziam, ele está aqui assobiando para os lobos, ele está fazendo aqui um incentivo para que as pessoas se despertem e combatam com violência a esquerda. Nada disso. Quem está fazendo isso e quem faz isso é justamente pessoas como Eduardo Bueno, porque de forma muito clara, de forma muito transparente, inclusive, ele diz, eu cometo atos de violência. Bom, se ele comete atos de violência, outros podem cometer também. E ele é um sujeito que tem influência, ele é um sujeito que tem uma personalidade muito característica, muito caricata, inclusive, e que ele faz os seus discursos para milhares de pessoas, e dentro dessas milhares de pessoas, alguém pode se sentir também ali, de certa forma, legitimado a fazer o que ele prega, que é a violência contra quem é de direita.
Ramiro, só mudando de assunto rapidamente, porque saiu há pouco que o Hugo Motta deve pautar o PL da anistia. Não sei se é o mequetréfico, não sei se eu brinco que é o PL da anistia da mulher meio grávida, né? Porque os caras estão tentando, não sei, é semi-amplo, quase restrito, é um negócio absurdo, né? Mas qual a leitura que você faz política, né? Porque condenamos Bolsonaro na última quinta-feira, 27 anos e 3 meses de prisão. Na semana seguinte, pautar o PL da anistia. O que está cheirando para você isso, Ramiro? Está cheirando que essas pessoas estão sendo cobradas, Pitoli, né? Tu aqui na Auriverde é um grande exemplo disso, né? A gente consegue ter uma mobilização orgânica muito forte com relação a esse julgamento fake, completamente infundado juridicamente, um julgamento que vocês aqui já exaustivamente mostraram todas as suas falhas e todas as suas afrontas à Constituição e à legislação do nosso país. E eu vejo que, de alguma forma, Hugo Motta e outros atores do Centrão estão vendo, sim, que começou a desandar a maionese na opinião pública sobre o governo Lula e sobre tudo o que está acontecendo, né? Mesmo com toda essa situação das taxas do Trump, que deu, de alguma forma, ali alguma sobrevida ao discurso do PT, começaram a fazer o patriotismo de ocasião deles, bonezinho Brasil é dos brasileiros, né? Querendo ou não, vamos admitir que eles tiveram uma sobrevida, tiveram alguma coisa, pelo menos, para se agarrar, para dizer que defendem o país. Nós sabemos que é mentira. E essa máscara começou a cair. E eu acredito que o Centrão começa a fazer algumas sinalizações para que possa, de alguma forma, embarcar num projeto de direita nacional e que eu espero que verdadeiramente aconteça. Porém, vamos lá, né? Não existe anistia se não for ampla e restrita. Não existe anistia, como tu bem disse aqui, da mulher meio grávida. Isso não existe, né? Ou é anistia ou não é. E aí que cabe aos nossos líderes da oposição fazer essa devida pressão e não deixar passar algo que seja que não contemple verdadeiramente o que nós esperamos, que primeiro é, obviamente, a liberdade aos presos políticos do 8 de janeiro, né, e que também inclua Jair Bolsonaro nesse processo, né? Eu acho muito difícil, infelizmente, disso acontecer. Ramiro Rosário, vereador em Porto Alegre, conversando conosco. Ramiro, eu vou te acompanhando nas redes, mas se tiver qualquer novidade com relação ao caso Peninha, Eduardo Bueno, informe a audiência da Auriverde, por gentileza, viu, Ramiro? Vai ser sempre bem-vindo. Da Auriverde, Pitoli, pode agora mesmo entrar lá no Instagram, @Ramiro Rosário no Instagram, e tá lá, eu coloco as cláusulas do contrato. É o último vídeo que eu publiquei, há 1 hora atrás. Eu coloco as cláusulas do contrato, eu coloco como houve o descumprimento do Peninha, do Eduardo Bueno, com a Caixa Econômica Federal ao se envolver nesse tipo de polêmica, e nós vamos ir até o fim para que ele não receba esse dinheiro. O dinheiro suado do pagador de imposto. A Caixa Econômica Federal é um banco estatal que recebe dinheiro público, que recebe dinheiro dos pagadores de impostos, do senhor, da senhora que está trabalhando aí, se ralando para botar o pão na mesa, e esse babaca aí, extremista, recebe 3.200.000 para fazer uma atualização de um livro sobre os 150 anos, agora 165 anos, da Caixa Econômica Federal. E vamos ser francos, né? Livro que ninguém vai ler. Livro que vai servir para o presidente da Caixa entregar de presente para alguém ou botar em cima da mesa e ninguém vai ler esse livro. 3.200.000 está lá, né? Infelizmente, dinheiro suado do pagador de imposto, e nós não vamos permitir isso. Entrem lá no Instagram, no TikTok, no Twitter, né? Ramiro Rosário, vocês vão ver lá as cláusulas do contrato e também essa análise prévia que a própria Caixa Econômica Federal fez, demonstrando que era altíssimo risco em contratar Eduardo Bueno, porque eles já sabiam que esse cara é uma bomba relógio. Pitoli, sempre bom falar contigo, meu. Parabéns pelo trabalho, Ramiro. Um abraço. Tamo junto. Ramiro Rosário, conosco direto de Porto Alegre.